realmente bom dia a todos, excelente semana para todos vocês, saudade, né? Nós estamos nos adaptando reciprocamente a essa rotina louca que não planejamos antes, mas que é preciso se adequar. Então, estamos aí já na segunda semana de adaptação ao sistema, né? Espero que vocês estejam, mesmo que atolados de trabalho, conseguindo acompanhar. E espero, sinceramente, que muito em breve a gente possa nos encontrar, né? Para que a gente tenha o conforto de que a vida normal voltou como ela é. Enquanto isso, vamos para frente, né? Porque a gente precisa dar continuidade à nossa missão, que é completar o semestre. E tudo vai dar certo, né? Acho que a pior semana já passou, que foi a semana passada, de readaptação a isso tudo. Mas a gente vai, né, resilindo com a resiliência e adaptação a essas novas formas de aquisição do conhecimento. Na semana passada, eu estudei com vocês um assunto muito importante, que foi o assunto de verificação dos créditos, tá? O assunto de verificação dos créditos. Uma etapa, na verdade, um procedimento composto por vários atos processuais que envolviam, sob o comando do administrador judicial, a organização, verificação e habilitação dos créditos. O assunto da semana passada faz parte da teoria geral aplicada à Lei 11.101, portanto, o processo de verificação e habilitação dos créditos diz respeito não só à recuperação judicial, mas também ao processo de falência. Por favor, quem perdeu esse conteúdo, assista o mais rápido possível, a aula está disponível no meu canal do YouTube. É um assunto importantíssimo e, principalmente, muito complexo. Na verdade, não é bem complexo, mas é cheio de detalhe, cheio de prazos que vocês precisam se atentar, e mais ainda, a organização desses prazos. Então, prazo de 15 dias, depois um prazo de 45 dias, depois um prazo de 10 dias, depois de 5, 5, 5, 5, enfim, para quê? Para fazer o quê? Quem deve cumprir esses prazos? Então, vocês precisam ficar bem atentos quanto a isso, inclusive, até em função de uma estratégia que eu tive para que vocês organizem essa ideia. A tarefa da semana passada, que tem que entregar hoje, eu pedi para vocês fazerem um mapa mental, que na verdade é uma sequência de quadrados, né, organogramas, que te ajudam a enxergar essa etapa de verificação e habilitação dos créditos. Então, dessa vez, eu fiz uma atividade um tanto quanto inovadora, mas muito eficiente para que vocês gravem as informações pertinentes ao assunto. Eu não pedi um texto, eu não quero que, em forma de texto, você escreva ou explique as etapas de habilitação e verificação dos créditos. O que eu pedi foi fazer um mapa mental. Para quem nunca viu o que é mapa mental, se você colocar no Google modelo de mapa mental, você vai ver uma sequência de organogramas, de quadradinhos e setas, né, que tentam organizar da forma mais objetiva, porém super eficiente, o conteúdo. Então, esse mapa mental que eu te pedi semana passada, sugiro, inclusive, que funcione como uma estratégia de estudos para vocês de agora em diante. Esse mapa mental é muito parecido, inclusive, com o que eu faço em sala de aula, da linha processual, mas o mapa mental fica mais organizado, né, mais bonitinho. Eu fiz, inclusive, aqui, em alguns momentos da aula de hoje, eu preparei também um slide, já postei no portal de vocês. Vocês vão abrir o portal hoje e vocês vão encontrar lá os slides da semana passada. Eu vou completar mais uma coisinha que eu quero, já vou postar, acho que daqui a quarta-feira, eu já consigo postar o slide de hoje, que eu vou mostrar para vocês. Vocês já vão encontrar também o estudo dirigido dessa semana, cujo prazo para entrega é na segunda-feira que vem, então no dia 13. Então, entrem no portal, vejam tudo direitinho, que eu já fiz essa repostagens de materiais que tem como objetivo
facilitar, né, o seu estudo nessa semana. O nosso objetivo hoje, meus queridos, é seguir adiante estudando a recuperação. Como eu disse, a gente estudou os órgãos, o processo de verificação dos créditos. Eu quero, só antes de começar a recuperação efetivamente, estudar. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Alguém fez uma pergunta. Eu não terminei as outras atividades. Posso te entregar ainda. Islane, a atividade da semana passada é para entregar hoje, tá? Então, ou você não fez, acho que nem a primeira, nem a segunda. Eu vou computar como entrega atrasada, mas entregue, tá? Entregue até hoje e pelo menos você se organiza aí de agora em diante. Bem, espero que vocês estejam aí com a legislação. A Lei 11.101 de 2005, que é a lei de, né, recuperação e falência. Essa lei tem servido para todas as nossas aulas, e até para a gente fazer aqui um panorama, eu estudei com você até hoje, e estou fazendo essa organização de ideias, porque a gente vai avançar uma etapa hoje, por isso que eu quero que vocês tenham essa consciência quanto ao conteúdo e aos assuntos que já foram dados. Nós estudamos inicialmente um escorço, um passeio histórico sobre a antiga lei de falência no Brasil e que envolvia também a concordata. Na verdade, era o Decreto-Lei 7661 de 1945, né, 7661 de 45. Falei para você que esse decreto foi revogado pela atual lei de recuperação judicial, extrajudicial e falência, que é a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. E aí estudamos o conceito técnico de falência, de recuperação, a natureza jurídica do Instituto Falência, a natureza jurídica da sentença que decreta a falência, né? E aí, nesse dia de aula presencial, nós falamos daquelas teorias, né? Teoria de direito material, teoria de direito processual, essas duas teorias estão superadas, mas demos importância à teoria híbrida e à teoria heterotrópica. Fomos para análise legal, estudamos o artigo 1º, o 2º da lei, que respectivamente traz a informação de aplicabilidade da lei, no artigo 1º, e a quais pessoas jurídicas essa lei não se aplica. Isso está no artigo 2º da referida legislação. Depois estudamos o juízo competente, e aí eu te disse que eu vou ter um só juízo competente, tanto para homologar o plano de recuperação extrajudicial, quanto para deferir a recuperação judicial, quanto para decretar a falência. E será competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, ou filial de empresa que tenha, porventura, sede fora do Brasil, lá no estrangeiro. Avançamos para estudar algumas disposições comuns à recuperação e à falência. Estudamos quais obrigações e despesas não são exigíveis ao devedor. Aí falamos das obrigações a título gratuito e daquelas despesas que os credores tiverem para tomar parte, né, nesse processo de recuperação ou de falência. E estudamos os órgãos comuns à recuperação e à falência. Eu quero, antes de avançar no estudo, eu quero te remeter ao artigo 6º da lei. Nem coloquei no slide, acabei esquecendo, mas antes de passar para você, eu vou inserir o artigo 6º da Lei 11.101, que aí a gente segue no conteúdo bem bonitinho. Vocês lembram que em sala de aula mesmo, naquelas linhas processuais que eu trouxe para vocês, eu coloquei uma linha para recuperação judicial e outra linha para recuperação extrajudicial. Aliás, para a falência. Só não fizemos a linha da recuperação extrajudicial, mas fizemos tanto para a recuperação judicial quanto para a falência. E aí eu
fiz algumas interpretações daquelas linhas processuais. Exemplo. E aí, como eu estou sem quadro aqui, eu quero que você, de forma muito concentrada, ou então estando com o seu caderno, você volta aí algumas páginas que você vai conseguir já enxergar no seu caderno o que eu estou falando. Imagina a linha processual primeiro para recuperação judicial. Eu te disse que só quem tem legitimidade para requerer a recuperação judicial é o próprio devedor, ou então quem o representa. Os seus sócios, o administrador, os cônjuges dos sócios, né? Só quem representa o devedor é que pode efetivamente requerer a recuperação judicial, desculpa, a recuperação judicial. Então, no seu caderno, eu coloquei assim, petição inicial, embaixo puxei fiz um balãozinho colocando assim, devedor. Devedor é o empresário legitimado a requerer a recuperação judicial. Aí eu avancei na linha processual e te disse que este devedor tem que cumprir os requisitos para poder requerer a sua recuperação. Nós vamos estudar esses requisitos na aula de hoje ainda, lá no artigo 48 da Lei 11.101. Te disse também que vai ter que cumprir os requisitos da petição inicial, que estão no artigo 51 da mesma lei. Vamos estudar hoje também, mas eu já apontei no seu caderno. Aí eu disse que se o devedor cumprir tudo que está requerido pela legislação nesses dois artigos, 48 e 51, então o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. É esse processamento da recuperação judicial que vai servir de marco para a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções que existem em outros juízos em face do devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário. Então, para você perceber o que eu estou falando, vamos imaginar que Elô é uma credora e o devedor que eu estou aqui a citar é a empresa X Limitada. Ela requereu a sua recuperação judicial. É um fornecedor de impressoras, vamos imaginar, da marca HX, pronto, HX. Só que a Elo é uma consumidora, ela comprou 3 impressoras, para cada quarto dos seus filhos, em função de tantos trabalhos acadêmicos, e todas essas impressoras tiveram vício. Na verdade, foi um vício oculto no mesmo lote de fabricação, a Elo ficou sem as 3 impressoras. Cada impressora custou, em média, de R$ 1.000, R$ 3.000, mas esgotadas as tentativas, Elo não teve o problema resolvido e propôs uma ação perante o juizado especial. Elo não vai poder requerer a falência desta empresa X e jamais poderia, na condição de credora, pensar em recuperação judicial. Quem tem que ser o grande requerente de uma recuperação judicial é a própria empresa X, não Elo. Então, Elo foi fazer uma ação de cobrança, na verdade, de indenização por danos materiais e danos morais perante uma das varas do consumidor aqui dos juizados especiais. Ok? Até aí todo mundo entendeu? Vamos imaginar que esta ação está tramitando. Agora, volte para o artigo 6º da lei que eu citei agora há pouco. Caso a empresa X requeira a sua recuperação judicial, aquela decisão do juiz que defere o processamento da recuperação vai suspender o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. Então, sabe aquela ação que Elo propôs lá no juizado? Essa ação será suspensa. O curso desta ação será suspensa,
No caso da recuperação, esse curso da ação proposta por Elo será suspensa por 180 dias. Inclusive, esta informação está no artigo 6º, parágrafo 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput desse artigo, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se após o decurso do prazo o direito dos credores de iniciar ou de continuar suas ações e execuções independentemente de qualquer pronunciamento judicial. Então, vamos imaginar que Elo já tinha proposto a ação perante a vara do consumidor, vara dos juizados, lá de defesa do consumidor. Quando o juiz deferir o processamento da recuperação judicial, o que é que vai acontecer? A ação proposta por Elo terá o seu curso suspenso pelo prazo de 180 dias. Esse prazo é improrrogável. Passado o referido prazo, a ação de Elo volta a tramitar totalmente. Aí eu vou te dizer um pouquinho mais para frente que, claro, se houver a aprovação do plano de recuperação judicial, naturalmente Elo vai estar inserida nesse plano de recuperação e aí não vai poder cobrar o crédito de Elo em 2 juízos diferentes. O juízo da recuperação concentra essa competência para que o devedor realize o pagamento aos seus credores. Então, Elo não vai receber o dinheiro pela vara do consumidor, mas sim pelo próprio juízo de recuperação judicial. Só para responder aqui, Elane pergunta, e se a ação for proposta no curso da recuperação? Elane, eu vou ficar de propósito sem responder a você, porque eu vou precisar fluir, mas prometo que antes do término dessa aula, você vai entender tudinho, inclusive vai ver por que eu não falei disso agora. Por enquanto, eu só quero que você acredite, na verdade, admita a regulamentação do artigo 6º, que faz o seguinte, para a recuperação, o deferimento do processamento da recuperação judicial, suspende a prescrição e o curso de todas as ações e execuções em face do devedor pelo prazo de 180 dias. Artigo 6º da Lei 11.101. Também, em relação à falência, isso acontece, da decisão que decreta a falência, então, a partir desse marco, haverá suspensão da prescrição e de todas as ações e execuções que tramitam em face do devedor, agora falido. Isso porque será no processo de falência que a gente vai ter toda a tramitação para o pagamento oportuno daqueles credores. Então, o pagamento não vai acontecer lá na vara do trabalho para o credor trabalhista. O pagamento não vai acontecer lá na vara do consumidor para o credor consumidor. Não, vai acontecer o pagamento perante o juízo de falência. Só que a gente vai ter que estudar isso tudo, né, de forma pausada ao longo desse semestre. Em que pese, eu já tenho, então, introduzido essa informação para vocês em relação ao artigo 6º, eu vou pedir que vocês leiam o artigo 6º com cautela, inclusive porque ele traz algumas peculiaridades, como, por exemplo, essas ações só serão suspensas, ou execuções só serão suspensas, se esse processo já demandar quantia líquida. Lembre bem, o processo, ele pode estar cobrando um determinado valor, e inicialmente esse valor, inclusive, pode estar ainda a ser determinado pelo juiz. As sentenças podem ser líquidas ou ilíquidas. Vamos lá. Quando o juiz profere a sentença, então entenda, o juiz do trabalho, o juiz da vara do consumidor, os juízes competentes para processar e julgar aquelas ações de cobranças, de um modo geral, em face do devedor. Não é o juízo de recuperação judicial. Mas, quando esse juízo está ali a analisar se aquele autor jurisdicionado tem ou não tem direito,
ele vai proferir a sentença depois do devido processo legal. Cumpriu todas as etapas da fase de conhecimento, proferiu a sentença, e nesta sentença, eu posso ter uma sentença líquida, em que eu já tenho a informação quanto ao valor exato do crédito do autor, ou eu posso ter uma sentença ilíquida. Se a sentença for ilíquida, meus queridos, aí eu vou ter que enveredar, depois do trânsito em julgado, para o momento de liquidação da sentença. E nesse momento de liquidação, é que, em regra, a gente vai fazer liquidação por cálculos para chegar no valor exato do crédito. Todo mundo me entendeu? O que eu quero te dizer é o seguinte: só haverá a suspensão do curso dessas ações e execuções se eu já demandar quantia líquida, isto é, se eu já conheço o valor exato do crédito. Por quê? Se essa ação demandar ainda quantia ilíquida, eu não vou provocar suspensão do curso dessas ações. Então, essa ação seguirá o seu trâmite normal, justamente para chegar ao momento processual de identificação do crédito. Então, imagina se Elane propôs uma ação trabalhista em face da empresa X. Elô propôs uma ação lá na vara do consumidor contra essa mesma empresa X. A empresa X teve recuperação deferida para o seu processamento. Se a gente suspende essas duas ações, sem que saibamos qual crédito em favor de Elô e qual crédito em favor de Elane, a gente vai, digamos assim, retardar, atrasar, prejudicar essas duas credoras, porque a gente precisa identificar que elas são credoras e qual o crédito delas e a natureza do crédito. Então, veja bem, eu só posso gerar suspensão do curso das ações e das execuções que o processo já alcançou uma etapa de liquidação da decisão, porque assim eu tenho apurado efetivamente o valor do crédito de Elô, o valor do crédito de Elane. E, mais uma vez, eu não coloquei no slide, mas vou colocar antes de te dar, veja o artigo 6º, parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estivesse processando a ação que demandar quantia ilíquida. Então, voltando aos meus dois exemplos, situação de Elô, eu vou analisar se Elô, que propôs uma ação lá na vara do consumidor dos juizados especiais, qual é o momento processual que se encontra a sua ação. Se a sua ação já demandar quantia líquida, esse crédito de Elô e essa ação poderá, você vai ver porque eu estou falando poderá, haver a suspensão do curso dessa ação por 180 dias, improrrogavelmente 180 dias. Se a ação de Elô não demandar ainda quantia líquida, ou seja, se ainda estiver com a quantia ilíquida para o crédito de Elô, não haverá suspensão do curso dessa ação, e a ação prosseguirá, inclusive, para alcançar o valor exato do crédito da referida credora. Até aí, tudo bem, meus queridos? Peço enorme concentração a vocês, porque eu estou falando de um assunto bastante pesado, e aí, considerando que eu não tenho um quadro aqui, essas informações precisam ser transmitidas por mim de maneira muito pausada, e por você também com a concentração enorme. Caso não entenderam, a gente volta. Qual é a minha missão de hoje? E aí eu já vou fazer aí o compartilhamento dos slides que eu preparei para vocês, e vou ceder ao longo da semana, cederei com certeza esses slides. Lembrando que o slide da semana passada já está disponível lá no seu portal. A aula de hoje vai fazer, toda a nossa dedicação está voltada
exclusivamente ao processo de recuperação judicial. Eu estou, então, oficialmente encerrando as disposições comuns da recuperação e da falência. Agora, o nosso caminho é estudar todo o processo de recuperação judicial e depois a gente estuda todo o processo de falência. E, claro, a gente vai falar de recuperação extrajudicial também. Entenderam? Então, daqui a pouco eu vou precisar voltar ao artigo 6º, mas agora eu quero dedicar toda a atenção para o processo de recuperação judicial. Enquanto vocês vão aí se organizando no caderno, não que precise correr para copiar, porque eu vou ceder para vocês. Mas eu quero, até a nível de uma introdução, vocês já conseguem enxergar aí a tela, não conseguem? Sim, beleza. Então, não precisam desesperadamente correr para copiar, porque eu vou ceder isso para vocês, mas só a nível de introdução, eu quero te dizer o seguinte: na primeira aula, nós fizemos uma introdução até para falar do decreto 7661 de 45, que foi a primeira lei que o Brasil conheceu, que tratava sobre a falência. Eu estou citando o decreto 7661 porque eu te disse, logo nas nossas primeiras aulas, que esse decreto não trazia regulamentação da recuperação de empresa. Então, nem tratava da recuperação judicial, nem tampouco da recuperação extrajudicial. Na verdade, o decreto 7661 tratava da falência e do Instituto da Concordata. Aí eu fiz um contexto sobre a concordata e eu te disse que a Lei 11.101 de 2005 revogou o decreto 7661, extinguiu o Instituto da Concordata, extinguiu o Instituto da Concordata, porque a concordata foi substituída pela recuperação de empresa. Nesse sentido, a recuperação foi apresentada tanto na modalidade extrajudicial quanto na modalidade judicial. Eu te disse também que a nova lei trouxe algumas remodelagens ao processo judicial, e isso a gente vai estudar oportunamente. Me lembro que, na sequência, eu fiz um panorama lembrando da Constituição Federal. Te disse que a Constituição de 88 trouxe um capítulo destinado à proteção da ordem econômica, que está posto do artigo 170 ao 173. Esses artigos, 170, 171, 172, 173, é a proteção constitucional para a pessoa jurídica do empresário. Então, por esses artigos, você percebe um estímulo da Constituição Federal, um incentivo à livre concorrência, um mandamento constitucional quanto à necessidade de lei complementar, regulamentar acerca de tratamentos favorecidos, diferenciados para os pequenos empresários, e por isso que vocês estudaram lá em Direito Empresarial, a Lei Complementar 123, de 2006, essa lei versou originariamente sobre a microempresa e empresa de pequeno porte. Depois, a gente teve várias leis complementares que alteraram essa lei complementar 123, inclusive fazendo surgir a figura do MEI, microempreendedor individual. E aí a gente tem esse tratamento favorecido, né, diferenciado para os pequenos empresários, vou chamar assim, mas eu vou abarcar não só o MEPP, mas também o MEI. Também a Constituição Federal trouxe de maneira inédita uma proteção que antes, portanto, não existia no nosso ordenamento, que é a função social da empresa. Esta função social é uma tutela constitucional inédita, que não fazia parte do contexto
na verdade, comercial, porque até em 1988 a gente não tinha o Código Civil tratando efetivamente da figura do empresário, isso só aconteceu a partir de 2002. Aquela época estávamos ainda sob o manto de vigência do Código Comercial de 1850, mas o fato é que o que a Constituição fez foi trazer um novo olhar para o direito empresarial. Até para eu contextualizar melhor, em 2 minutinhos eu preciso te dizer algumas coisas. No decreto 7661, a tutela jurisdicional era exclusivamente voltada para a proteção dos credores. Então, a lei tinha como objetivo fazer com que o devedor fizesse das tripas coração e conseguisse pagar a quem ele devia. Então, ali a salvaguarda exclusiva é para o direito do credor. Pouco importa o que ia acontecer com o devedor, aliás, ele ia morrer, porque o processo de falência exige a dissolução da pessoa jurídica do empresário. E a gente não tinha possibilidade de recuperar a pessoa jurídica devedora. O Instituto da Concordata também fazia morrer a personalidade jurídica desse devedor oportunamente. Então, aqui, aliás, naquela época, o olhar era todo voltado para a proteção dos credores. Aí, com o advento da Constituição Federal, o Constituinte nos apresentou uma nova forma de olhar essa seara do direito empresarial. Agora a gente tinha que buscar um equilíbrio a fim de que, na medida do possível, e sem violar outros ditames constitucionais, a gente pudesse proteger o interesse dos credores, afinal de contas, eles cumpriram uma obrigação para com o devedor, e o devedor não cumpriu com esse papel de pagar, então, sem sombra de dúvidas, o direito do credor precisa continuar a ser tutelado. Mas a Constituição trouxe um outro mecanismo de tutela, que é a função social da empresa. Então, agora a gente tinha 2 objetivos a buscar o equilíbrio. É preciso dar uma garantia para os credores, sim, mas é preciso também sustentar, garantir, permanecer, fazer continuar a função social da empresa. E foi exatamente com essa intenção de trazer essas 2 proteções de maneira harmônica ou equilibrada que o legislador da Lei 11.101 de 2005 revogou, jogou fora, extinguiu o Instituto da Concordata e, em substituição a esse instituto, nos apresentou a recuperação. Porque a recuperação é exatamente esse instrumento capaz de viabilizar a superação da crise do empresário, mantendo a fonte produtora, mantendo os empregos dos empregados, mas também garantindo-se os interesses dos credores. Então, aqui a gente consegue preservar a empresa, inclusive resguardando a sua função social, sem fazer calote com ninguém. Então, aqui eu consigo pagar aos credores, satisfazer os interesses dos credores, mas também estimular a atividade econômica, mas também preservar a empresa e a sua função social. Efetivamente, na falência, a gente não consegue trazer esse equilíbrio tão otimizado assim, porque a crise do devedor já alcançou um patamar gravíssimo, insuperável, insustentável, que aí não resta outro caminho a não ser a oportuna dissolução da pessoa jurídica com o cancelamento do CNPJ e de todas as suas atividades. Mas na recuperação de empresa, a gente consegue sim oferecer para o ordenamento jurídico brasileiro um instituto capaz de harmonizar 2 grandes interesses, 2 interesses tão relevantes para a ótica do direito empresarial, que é o interesse do empresário, no sentido de permanecer a manutenção da sua atividade e a função social da empresa, mas, ao mesmo tempo, garantindo os interesses dos credores.
E aí, de uma forma muito, inclusive, organizada, o primeiro artigo que o legislador apresenta para você é exatamente um artigo explicativo ou introdutório que tem como objetivo te dizer quais são as finalidades, quais são os interesses jurídicos que devem ser buscados ou resguardados na recuperação judicial. Nesse sentido, vou fazer questão de ler para você o artigo 47 da Lei 11.101. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à liberdade econômica. Então, por isso, eu fiz aqui uma nota explicativa para dizer que a recuperação judicial visa equilibrar a tutela do direito dos credores com a função social da empresa. Aí eu tenho uma harmonia com esses dois preceitos que são constitucionais e que eu poderia dizer harmonia com os preceitos constitucionais de tutela da propriedade. Porque se eu pensar em propriedade no sentido amplo, proteger o direito do credor é resguardar a propriedade do credor quanto ao bem que ele tem que receber e até agora não recebeu. E pensar na função social da empresa também é uma tutela do direito de propriedade para o empresário. Até porque a empresa, no olhar técnico do direito empresarial, significa atividade econômica organizada, e é com esta atividade que a gente consegue fazer com que o empresário aufira lucros e assim amplie o seu patrimônio. Então, note que aqui eu tenho um equilíbrio entre dois interesses que versam sobre a propriedade, tanto para o devedor, empresário, quanto para o credor, que pode ser um credor ex-empregado, um credor empresário também, um credor que é consumidor, que foi consumidor, enfim. Até aí tudo bem, meus amores? Me deem um retorno, por favor. Vocês compreenderam o que eu estou falando até o momento? Sim? Massa, graças a Jesus Cristo. Que bom. Bem, só que eu já tinha te dito na sala que o direito não existe para jogar barro na parede. Então, eu não estou aqui para pensar que, beleza, uma situação de crise do devedor, então ele que peça a recuperação judicial. E se não conseguir se recuperar, então que vai ter falência. Não é bem passo um, passo dois. Existe sim essa ameaça na própria lei. E por isso eu te disse, olha, se o devedor requerer a sua recuperação, tiver o deferimento do processamento da recuperação e não cumprir suas obrigações, e a gente vai estudar quais são essas obrigações, aí o juiz vai sim convolar a recuperação em falência, lembram? Pois é, essa é uma possibilidade, sim, mas não é a única. Se eu tiver uma situação de crise econômica, financeira insustentável, insuperável, efetivamente, esse devedor pode nem passar por um processo de tentativa de recuperação e já pode ter, inclusive, falência decretada, seja porque ele mesmo requereu a sua falência, e aí estou falando em autofalência, ou também chamada falência confessada, ou porque um credor requereu a falência deste devedor. E aí eu chamei de falência presumida. Lembram disso? Te disse mais coisas. Te disse o seguinte: na recuperação judicial e na autofalência, nós vamos ter um processo de jurisdição voluntária, em que existem partes interessados, mas não existe autor e réu. Na recuperação, que nós vamos estudar agora, e na autofalência, a gente tem um processo de jurisdição voluntária. Não existe autor e réu, existem partes e interessados. Agora,
naquela falência requerida pelo credor, aí sim é a única possibilidade de jurisdição contenciosa, em que o credor vai ser o autor da ação e o réu vai aí ter a análise pelo juiz se vai decretar ou não a sua falência. Beleza? Tudo tranquilo? Ótimo. Hoje, depois que eu fiz até esse contexto aí para você entender tudo direitinho, a gente vai estudar tudo de recuperação judicial. Depois de recuperação extrajudicial, depois a gente estuda o processo de falência. Eu aqui na apostila fiz uma sequência de informações sobre artigos da lei para tratar de recuperação. E é aí que a gente vai. Olha, eu já li o artigo 47 para você, já contextualizei esse cenário da recuperação. Então, você vê que é um cenário duplamente positivo. O que é esse cenário duplamente positivo? É positivo para o devedor, porque tem a concreta possibilidade de superar a crise e, assim, poder manter normalmente, regularmente, as suas atividades empresariais. E é também uma oportunidade satisfatória para o credor, porque, sinceramente, se eu tivesse aqui a comparar para o credor qual é a maior, aliás, qual é a expectativa mais concreta e plausível para ele receber esses créditos? É diante de um devedor que está em recuperação ou diante de um devedor falido? Olha, para o credor, a viabilidade maior dele receber esse crédito é na recuperação. Por motivos óbvios. Na recuperação, a empresa está continuando, a atividade está continuando. Então, a máquina do empreendedor está acontecendo. As atividades estão sendo exercidas e esse exercício da atividade empresarial é mais um instrumento de fazer entrar dinheiro no caixa do devedor e esse dinheiro servir para pagar os seus credores, beleza? Agora, na falência, não, eu posso ter a atividade funcionando provisoriamente, às vezes a empresa, a atividade já até fechou suas portas, não está mais nem exercendo nenhum tipo de atividade. E aí, meus queridos, vai se pagar os credores com o patrimônio que existe, que é chamado de massa falida. Mas, inclusive, na falência, já existe um natural desestímulo do próprio empresário, porque ele sabe que o destino dele, certo e inconteste, é a dissolução. Já na recuperação, não. Existe um espírito de esperança de superação da crise para que a atividade continue sendo exercida regularmente pelo devedor. Então, naturalmente, na recuperação, o devedor é mais motivado a superar a crise e os credores veem a possibilidade muito mais concreta de ter os seus créditos solvidos, satisfeitos. Ok? Agora, o artigo 48 vai te dizer que não é qualquer pessoa do empresário que pode requerer a recuperação judicial, não. Não é qualquer um. Só pode requerer a recuperação judicial o devedor que cumprir alguns requisitos traçados pela lei. E aí a lei traça esses requisitos no artigo 48. E como você já está vendo aí na tela, eu vou te apresentar um requisito que está no caput e outros requisitos que estão aí nos incisos do caput. E um detalhe é fundamental, por isso eu deixei em vermelho. Esses requisitos precisam ser atendidos cumulativamente. Isto é, se o empresário violar um único requisito, não atender a um único requisito, então, por favor, conclua. Ele não vai poder requerer recuperação judicial. Ele só estará legitimado a requerer a recuperação judicial se ele cumprir cumulativamente, concomitantemente, paralelamente, todos os requisitos apresentados no artigo 48. E aí, pensando numa interpretação para casos concretos que a gente vai trabalhar certamente,
Vou te posicionar agora no papel de juiz. Se um empresário, pessoa jurídica, empresária, protocoliza uma petição inicial, distribui essa petição inicial perante o juízo competente, você é o magistrado, você é o juiz competente. Esse empresário, a sociedade XYZ Limitada, deseja requerer a recuperação judicial. Você, juiz, ao analisar esta petição inicial, você percebe que o devedor não atendeu aos requisitos do artigo 48. O que é que você, magistrado, vai fazer? Considerando que o devedor não atendeu os requisitos do artigo 48, o que é que você, magistrado, vai fazer? Olha, você ainda não deve ter lido a lei, mas pensando nos seus conhecimentos do processo civil, você tem que pensar o seguinte: eu, magistrado, vou solicitar, aliás, vou intimar o devedor para que ele emende a inicial. Caso o devedor não emendar a inicial no prazo de lei, você, magistrado, vai indeferir a petição inicial. E o indeferimento dessa petição inicial, por ausência de condição da ação, gera a extinção do processo sem resolução do mérito. E aí, eu não estou aqui com o CPC em mãos, mas se você não lembra dessas informações que eu li, que eu estou falando aqui, leia o artigo 330 e o artigo 337 do CPC. Aí você vai ter, quando o 330 e 337 vai te trazer as informações que precisam compor a petição inicial sob pena de indeferimento. E leia também o 485. O 485 do CPC é aquele artigo que te diz assim, que o juiz deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, inciso 1, quando indeferir a petição inicial. E um dos motivos de indeferimento da petição inicial é se a petição foi inépita, se não cumpre as condições da ação e tantas outras coisas que estão lá. Então, você, magistrado, recebendo um processo de recuperação, você vai ter que analisar se, primeiro, o autor é parte legítima, é o devedor, é alguém que tenha a legitimidade legal para requerer a recuperação? Sim, ótimo, vencida essa etapa. Segundo passo, cumprir os requisitos do artigo 48, se não cumpriu e puder fazer emenda da inicial, você já vai entender por que eu estou dizendo isso, ótimo. Mas se não der para emendar a petição inicial, pode ser caso imediato de indeferimento da petição inicial, e aí extinção do processo sem resolução do mérito, se a petição inicial for indeferida. Vamos lá, então, ler aqui o artigo 48 para você entender quais são os requisitos que o devedor precisa cumprir para que o juiz defira o processamento da recuperação judicial. Porque o que você já tem no seu caderno é o seguinte: se o devedor cumprir os requisitos do artigo 48 e fizer uma petição inicial atendendo ao que está determinado no artigo 51, então o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Olha o que diz o artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, ou seja, naquele dia que distribuiu a petição inicial da recuperação, esteja exercendo regularmente suas atividades há mais de 2 anos e atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Inclusive, eu também já vou grifar aqui, exercício regular das atividades há mais de 2 anos. A propósito,
eu acabei de esquecer aqui. O que é que significa esse exercício regular da atividade? Doutor, por favor, me ajude aí, porque eu estou falando com 19 advogados. Eu estou aqui num sistema de consulta ao advogado via internet. Eu sou uma cliente desesperada. Meu nome é Bruna, eu sou Eireli. Eu sou empresa individual de responsabilidade limitada. Quero saber se eu posso requerer a minha recuperação, porque essa crise está me destruindo. Eu já estava com dificuldade financeira muito grande e agora com o coronavírus. Se eu não tomar uma atitude, eu vou ter falência. Então, eu quero saber, doutor, é, se eu posso requerer a recuperação judicial. E aí o senhor me respondeu agora há pouco, pode se você exercer regularmente a atividade há mais de 2 anos. E eu te digo, doutor, eu não sei o que é esse exercício regular das atividades. O que é que eu preciso estar fazendo para considerar que eu estou exercendo regularmente as minhas atividades há mais de 2 anos? Me diga aí, que aí eu vou lhe dizer se eu estou exercendo regularmente ou não. Alô? Algum doutor? Ah, a doutora Adriana já se pronunciou aqui. Registrada. Mas, doutora, então, olha, eu estou registrada na junta comercial, sou Eireli. Isso basta, doutora? Alô? Na minha ligação constam 19 advogados. Ah, sim, 3 advogados agora, 4, 5, graças a Jesus. Pensei que já vocês tinham derrubado minha ligação. Ah, bem, vocês estão me dizendo aqui que isso não basta, o registro não basta. É preciso atualizar as alterações no registro próprio e manter regular o registro contábil. Ah, doutora Elane, muito obrigada. Eu entendi. Ó, o ninja do Paulo. Doutor Paulo está dizendo que a internet dele está ruim e já já cai. É a chuva. Lá vem o outro advogado do advogado. O comparsa, Miguel, justificando a internet ruim do colega. Pois bem, vocês são os fofos. Oi, eu estou com saudade das aulas presenciais. Bem, chega, me vieram lágrimas nos olhos, juro por Deus. Vamos lá. Pois é, lá no direito empresarial, eu, eu expliquei para vocês o seguinte: o empresário tem que cumprir 3 obrigações. Primeira obrigação: registrar-se antes mesmo do início de suas atividades. O registro faz com que passe a existir a pessoa do empresário, não só de fato, mas também de direito. Esse registro é feito no órgão competente, que é o Registro Público de Empresas Mercantis, vulgarmente chamado por nós de Junta Comercial, Massa. Aí eu segui a explicação, por isso que a Elane me respondeu aí. Não basta o registro. O registro vai me tornar empresário de fato e de direito. Mas eu preciso cumprir 2 outras obrigações, e é o cumprimento dessas 2 obrigações que me tornará empresário regular. Quais são essas 2 outras obrigações que eu preciso continuar mantendo? Número 1, que vai ser a segunda obrigação, né? Porque a primeira é o registro. Mas a segunda obrigação, manter regular a escrituração dos seus negócios. Manter regular a escrituração dos seus negócios significa manter regular a junta comercial quanto às alterações contratuais. Então, eu registrei, mas todas as necessárias alterações contratuais precisam estar arquivadas também na junta comercial. Então, eu fiz alteração porque aumentou o capital social, eu fiz alteração porque Joãozinho saiu e Adriana entrou, comprou as cotas de Joãozinho, eu fiz outra alteração para aumentar o capital social, enfim, todas as possíveis alterações, tudo que acontecer precisa estar devidamente
arquivadas no órgão competente. E assim eu vou manter regular a escrituração, essa documentação dos meus negócios. Mas não basta isso. É preciso também que eu faça os levantamentos contábeis periódicos. E esta periodicidade deve ser feita no tempo de, no máximo, de ano em ano. Eu posso fazer várias vezes no ano, mas no mínimo uma vez. E isso está simbolizado através da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, lembram? Então, essas duas últimas obrigações são aquelas que, exercidas, tornam o empresário regular. Então, o empresário estará exercendo regularmente as suas atividades se ele estiver mantendo regular a escrituração dos seus negócios e se ele estiver fazendo os levantamentos contábeis periódicos. Considerando que está cumprindo essas duas obrigações, então, o empresário está cumprindo regularmente as suas atividades. E não basta isso, não. Tem que estar exercendo regularmente as atividades há mais de 2 anos. Porque se estiver exercendo regularmente, mas estiver exercendo há menos de 2 anos, bom, aí eu já posso dizer para o cliente que ele não tem como requerer a recuperação judicial. O artigo 48 impõe um exercício regular por mais de 2 anos. E aí vou seguir. E mais, não basta isso. Não basta esse empresário estar exercendo as atividades regularmente há mais de 2 anos. É preciso que, cumulativamente, ele cumpra os requisitos que estão listados no artigo 48, mas, desta vez, os seus incisos. E aí, vamos lá. Inciso 1. Não ser falido, e se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Então, veja, lembra que eu te falei em uma certa aula que se o devedor estiver falido, ele não pode ter reversão para recuperação? Se tiver sentença que decretou a falência, não pode se transformar ou voltar para a recuperação? É por causa disso aqui, ó. Então, não ser falido. Agora, se ele já foi falido, e agora já está exercendo as atividades, ele precisa ter uma sentença que declarou extinto aquele rol de obrigações do falido, porque quem fale é a pessoa jurídica, mas os sócios, naturalmente, sofrem os efeitos da falência. Enquanto esses sócios estão sofrendo os efeitos da falência, eles ganham a titularidade de sócios não reabilitados, isto é, ficam proibidos do exercício de empresa, ficam proibidos de serem administradores de uma outra pessoa jurídica. Então, se esse empresário não for falido, e se o for, já tiverem aí declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades decorrentes da falência, tudo bem. Porque se não cumprir isso, não poderá requerer a recuperação judicial. Além disso, ou melhor, considerando que cumpriu esse requisito aí do caput, considerando que também cumpriu o requisito do inciso 1, eu vou ter que observar se ele já não teve concedido o benefício da recuperação judicial há menos de 5 anos, porque se ele já tiver recebido essa concessão da recuperação há menos de 5 anos, ele não pode requerer nova recuperação. Ele só poderá requerer a recuperação se, cumulativamente, não tiver, há pelo menos 5 anos, obtido a concessão de recuperação judicial. E aí, esses 5 anos valem, é o intervalo de verificação, tanto para grandes empresas quanto para os pequenos empresários. Para as grandes empresas, essa informação está no inciso 2. E para os pequenos empresários, que fazem parte aí desse plano especial de que trata a seção 5 desse capítulo, também não podem ter, há menos de 5 anos, obtido essa concessão. Eu quero fazer uma especial crítica
a esse inciso. Aí você me pergunta assim, professora, vem cá, está dizendo a mesma coisa do inciso 2. O inciso 2 e 3 está dizendo a mesma coisa. O empresário não pode, há menos de 5 anos, ter obtido concessão de recuperação judicial, seja sendo grande empresário, seja sendo pequeno empresário. Por que colocou dois incisos, dois dispositivos? Olha, espero que uma lei complementar mude logo esse inciso terceiro. Ele já foi alvo de modificação por lei, mas o conserto não foi suficiente para cumprir a missão desejada pelo Constituinte, pela Constituição Federal. Vocês lembram que eu falei no início da aula que a Constituição Federal trouxe regramento favorecido para os pequenos empresários? E esse regramento favorecido diferenciado foi regulamentado pela Lei Complementar 123? Pois é que a Constituição diz que os pequenos empresários precisam ter tratamentos mais benéficos do que aqueles tratamentos dados aos grandes empresários. E aí esse inciso terceiro não cumpre esse papel. Um tratamento mais favorável aos pequenos empresários seria eles poderem requerer a recuperação judicial se não tiver concedido a recuperação há menos tempo do que 5 anos. Porque se eu for observar há menos de 5 anos, eu vou dar a ele o mesmo tratamento que eu estou dando a um grande empresário. E para você entender mais ainda o que eu estou falando, esse inciso terceiro já foi modificado, porque o texto originário dela trazia um tratamento prejudicial para o pequeno empresário. No lugar de 5 anos, tinha aí 8 anos. Ou seja, se eu fosse pequena empresária, eu só poderia requerer recuperação judicial se eu não tivesse há menos de 8 anos obtido a concessão de recuperação. Então, para esse efeito, era melhor eu ser grande empresária, porque o tempo, o lapso temporal observado, seriam só dos últimos 5 anos. Aí veio uma lei complementar, na verdade, a lei complementar 147, isso é só detalhe para você saber, que já pelo menos consertou um pouco. Então, assim, ficou menos mal, mas não cumpriu a missão do legislador constituinte. Aqui eu não tenho um tratamento favorecido, eu tenho um tratamento igual. Então, o que a gente espera é que tenha uma outra lei complementar que traga aqui um intervalo de tempo inferior a 5 anos, porque aí sim eu estarei dando um tratamento favorecido, diferenciado aos pequenos empresários. Por favor, inclua o microempresário, o empresário de pequeno porte e até o microempreendedor individual, se for o caso. Todo mundo me entendeu? Deixa eu voltar para a minha tela aqui para ver se tem alguma pergunta. Vocês entenderam até aí, meus queridos? Eu ainda preciso tratar do último dispositivo. Massa. Então, revisando. O devedor só poderá requerer a recuperação judicial se ele estiver exercendo regularmente suas atividades há mais de 2 anos e, cumulativamente, não ser falido, e se o foi, ter sido, por sentença decretada em julgado, extintas as obrigações do falido, e não ter usufruído desse benefício da recuperação judicial nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Até agora a gente estudou só isso. Tem algumas perguntas aqui, deixe-me ver. Cal diz o seguinte: poderá requerer o benefício da recuperação judicial o empresário devedor que exerça regularmente. Aqui é cópia do artigo 48. Perfeito. Se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, eu também vou observar 5 anos. Por favor, cuidado com esse trechinho aqui, ó. Não sei se aparece aí na sua tela, inciso terceiro. Não ter há menos de 8 anos obtido concessão. Esse 8 anos foi revogado e agora a gente tem 5 anos. Então, esse texto que Carlos Ivan colocou aí é o texto antigo da lei 11.101, no artigo 48. Deixa eu voltar aqui, que Elô fez uma pergunta aqui. Se precisar estar exercendo há 2 anos, então a atividade que tiver menos tempo de criação
não pode requerer recuperação. Exatamente, foi o que eu falei agora há pouco. Se eu preciso estar exercendo regularmente as atividades há mais de 2 anos. Então, toda aquela que ainda não tiver 2 anos, ainda que esteja exercendo regularmente, não poderá requerer a recuperação. Como também não poderá requerer a recuperação aquela empresa que já exerce suas atividades há 10 anos, mas não está regular. Nos últimos anos, esqueceu de fazer a declaração de imposto de renda. Ela já existe há 10 anos, mas não está exercendo regularmente as suas atividades há mais de 2 anos. Na verdade, esse exercício de tempo aí, né, há mais de 2 anos, é verificado do momento em que se deseja requerer a recuperação para trás. Então, os 2 últimos anos é o parâmetro temporal para observar se o exercício da atividade empresária está sendo conferida regularmente. Até aí, beleza, meus queridos? O juiz pode indeferir de pronto ou está obrigado a conceder prazo para emendar. Olha, veja bem, depende. O juiz pode indeferir de plano, por exemplo, se ele constatar que o tempo de constituição da empresa é inferior a 2 anos, por exemplo, aproveitando até a dúvida de Elu. Então, assim, pô, o empresário registrou-se há menos de 2 anos e já está pedindo recuperação judicial. Vai pedir emenda para quê? Se ele tem ali a comprovação pelo CNPJ, a data de registro como empresário, ele não vai conseguir cumprir a tarefa. Então, até para economia processual e celeridade, razoável duração do processo, vai indeferir de plano. No entanto, se for um vício que seja capaz de ser sanado, aí vale a emenda da inicial, a intimação para a emenda. Ok, gente? Suprir aí todas as possíveis dúvidas? Beleza. Seguindo, mas ainda no artigo 48, eu não li aí o último inciso, que diz assim: a não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Eu não coloquei nos slides, não é a oportunidade agora para falar disso, mas se você quiser, complemente aí no seu caderno. Os crimes previstos nesta lei são os crimes falimentares, eles estão aí organizados a partir do artigo 168 da lei. Então, 168, a partir do artigo 168, você vai ver lá dos crimes falimentares. Então, fraude contra credores, por exemplo, é um dos crimes falimentares. Agora, então, quem não foi condenado, ou não ter como administrador ou sócio controlador. Veja que não é a mera condição de sócio, mas sim de sócio controlador. Sócio controlador, sócio diretor, administrador. Pessoa condenada por qualquer dos crimes falimentares. Bem, aqui eu quero fazer uma crítica considerável. Espero que você me entenda aí. Eu não estou querendo proteger os meliantes que praticaram crime. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: esse inciso quarto foi muito mal redigido, mas muito mesmo. Sabe por quê? Vou ler de novo. Se o administrador ou sócio controlador tiver sido condenado por crimes falimentares, então isso prejudica, ou melhor, isso é um impedimento para que o empresário possa requerer a sua recuperação judicial. Não é isso? O que é que eu estou estudando com você agora? Eu estou estudando o seguinte: quem é que pode requerer a recuperação? E, se acontecer determinadas coisas, então o juiz não vai poder deferir a recuperação. Se eu tiver um sócio controlador ou administrador que tenha sido condenado por crimes falimentares, então isso é impedimento para a recuperação. E sabe o que é que eu quero criticar? O Brasil não adota os efeitos da prisão perpétua
como regra. É proibir, a gente não tem nenhum regramento penal dentro da normalidade das coisas que admite a prisão perpétua ou os efeitos perpétuos de uma pena. Então, olha, a minha crítica vai exatamente nesse aspecto, porque esse inciso quarto, e aí eu vou colocar a tela para que você consiga, acho que você consegue, você está vendo, eu é que mudei a minha tela, mas assim, a crítica é, enquanto, para quem foi condenado, enquanto estiver no exercício da pena, na execução da pena. Então, quando eu estou naquele momento de cumprimento da pena, beleza, isso daí deve ser impeditivo mesmo para que a pessoa jurídica possa requerer a recuperação judicial. Mas a partir do momento que o condenado ao cumprimento de uma pena paga toda a pena imposta pelo Estado, ele estará quite com o Estado. Ele não deve mais nada. E aí esse inciso quarto não faz esta observação que para mim é necessária demais. Aqui fica parecendo assim, olha, se ele tiver sido condenado, não importa quando, não importa se já cumpriu totalmente ou não os efeitos da pena, o simples fato de ter sido condenado a crime falimentar, isso impede a pessoa jurídica de requerer a recuperação judicial. Aí eu estaria impondo uma sanção com efeitos perpétuos, coisa que nem o mais rigoroso dos ramos do direito, que é o direito penal, fez. Me fiz clara, meus queridos? Por favor, me deem um retorno se vocês compreenderam aí minha crítica. Vou repetir. Sim, Carlos, a mudança foi essa daí, agora você colocou, inclusive a redação atual, que é proveniente da Lei Complementar 147, que eu tinha citado. Perfeito. Foi bom porque ficou aí a antiga redação e a nova redação. Vou voltar. Você vai ter que observar cumulativamente todos esses requisitos listados, não só no caput do artigo 48, mas também nos seus incisos. Então, não pode ter falido e, se o foi, devem estar, por sentença, declaradas extintas as obrigações decorrentes da falência. Não pode, nos últimos 5 anos, ter concedido a recuperação, os benefícios da recuperação judicial. E não pode, o sócio controlador ou administrador não pode ter sido condenado por crime falimentar. Essa é a informação literal da lei. Qual é a minha crítica? É que a redação deveria ter vindo assim: enquanto estiver sob os efeitos do cumprimento da pena, se o sócio controlador ou o administrador estiver aí, então, cumprindo a pena de um crime falimentar, de fato, não poderá requerer a recuperação judicial. Mas se eu tiver um sócio controlador que há 20 anos atrás já cumpriu a pena, do jeito que está posto aí na lei, fica parecendo que o mero fato de ter sido condenado a um crime falimentar, isso por si só é impeditivo para o requerimento da recuperação judicial. Desde que cumpra todos os outros requisitos, o simples fato de ter sido condenado impede. É isso que a doutrina critica demais, porque pela letra fria da lei, sim, o único fato o simples fato de ter sido condenado já impede. Mas dentro de um olhar harmônico com o direito penal, é para a gente pensar assim, se ele foi condenado e se ele está no exercício do cumprimento da pena. Porque se ele já tiver cumprido integralmente a pena, eu trazer um impeditivo para ele é fazer com que essa pena ganhe efeitos perpétuos que nem o direito penal me oferece. Entenderam? Como você deve entender isso? Ótima pergunta. Na prova, se a questão for objetiva, você vai entender isso de acordo com a letra fria do inciso 4º do artigo 48.
na letra fria do inciso. Agora, se você estiver sendo indagado numa questão subjetiva, você vai dizer que esta condenação aí pela prática de crime falimentar subentende-se sob o olhar, inclusive constitucional, da proibição de efeitos perpétuos da prisão, tão somente enquanto houver o cumprimento da pena. Porque você lembra que um ramo do direito não pode servir para negar outro. Um ramo do direito não pode servir para entrar em choque ou em contrassenso com o outro. Então, a forma de harmonizar isso é pensar enquanto a pena estiver cumprida. Depois do cumprimento da pena, eu não teria aí prejuízos ou não poderia ter impeditivos para o meu exercício da vida empresarial. Ok? Mas, agora, no caso da falência, inciso 1 do artigo 48, se não foi falido e se o foi tiver decretada por sentença extintas as obrigações do falido. Aí eu vou te dizer que para declarar extintas as obrigações do falido é tempo, viu, meus queridos? Isso demora 5 anos depois da sentença ou 10 anos depois. Mas como eu não quero misturar as coisas aqui, quando eu estiver estudando falência, a gente fala disso. Por enquanto, só estou estudando os requisitos para que o devedor possa requerer a sua recuperação judicial. Ok? Então, se eu sou a devedora empresária e, porventura, tenho interesse de pedir a recuperação judicial, eu vou ter que me preocupar com todos esses requisitos. Porque se eu não cumprir um único requisito, isso vai vincular o juiz a indeferir o meu pedido de recuperação judicial. Se eu descumprir um único pedido, um único requisito, o juiz vai ter que indeferir o meu pedido de recuperação judicial. Seguindo, e ainda aqui na legislação, ainda no artigo 48, além do devedor propriamente, a recuperação judicial poderá também ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, por herdeiros do devedor, pelo inventariante ou sócio remanescente. Então, todas essas pessoas representam, para a Lei 11.101, o próprio devedor. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput desse artigo, que são aquele exercício regular de mais de 2 anos, por meio da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, que tenha sido entregue tempestivamente. É que o empresário rural tem um tratamento, né, diferenciado para fins de declaração aí das suas informações fiscais e econômicas. Então, demonstrando aí essa declaração de informações, a gente verifica se foi entregue tempestivamente o exercício regular há mais de 2 anos. Lembrando, o produtor rural ele pode optar em ser empresário ou não. Se ele optar por ser empresário, então todo o tratamento que nós estamos falando se aplica a ele. Mas se ele optar por não ser empresário, ele pode exercer a sua atividade rural sem CNPJ e ainda assim não está exercendo a atividade ilegalmente. Quem não lembra desse detalhe, leia os artigos 970 e 971, ambos do Código Civil, 970 e 971, ambos do Código Civil. Esses assuntos são lá do direito empresarial, se você não lembra, vale a pena ler. Agora, até porque a gente já está a 15 minutinhos de acabar a aula, e já seguindo aí na organização que a lei estabeleceu para você, vamos avançar um pouquinho com o seguinte raciocínio. Ok, eu entendi que não é qualquer pessoa que pode requerer a recuperação judicial. O devedor só vai ter a recuperação judicial deferida em relação ao seu processamento pelo juiz, se ele cumprir
todos os requisitos do artigo 48, e a senhora também disse que ele precisa fazer uma petição inicial conforme o artigo 51. Ele vai ter que fazer uma petição inicial, cumprindo tudo que está no artigo 51. O artigo 51 não vai dar tempo da gente tratar agora, mas só estou dizendo isso porque eu tenho que, então, observar dois regramentos da lei, e se esses regramentos forem observados, então o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Quais são os artigos? 48, que eu já estudei, e o artigo 51, que é aquele que prevê a instrumentalização da petição inicial, ou seja, quando você fizer uma petição inicial, você tem que constar o que na petição inicial? E quais são os documentos que precisam estar acostados à petição inicial? Então, são essas informações que a gente vai estudar na semana que vem. Mas avançando e até seguindo aqui o, a organização da lei, eu quero estudar como último ponto da aula de hoje o que dispõe aí o artigo 49. E aí, esse artigo é suficiente para responder o que a Elane me perguntou, deixa ela pendurada aí a aula inteira. Quais são os créditos sujeitos à recuperação judicial? Quais são os créditos? Então, vamos lá. E aí eu vou preferir dar, inclusive, um exemplo muito real, que pode fazer parte, ou até você está inserido. Vocês todos sabem. Espera aí que tem uma pergunta antes aqui. Entender companheiro também, porque a lei só fala do cônjuge. Sim, entendo que sim, porque, inclusive, toda a regulamentação dada na união estável equipara-se para todos os fins em relação ao casamento, né, de fato e de direito. Então, considerando que o direito aqui respeita essas analogias, desde que não seja para gerar punições, sim, o companheiro também ganha aí essa legitimidade para requerer a recuperação. Agora, por favor, preciso primeiro partir da premissa que existe a comprovação da união estável, né? Da condição de companheiro. Senão, qualquer um que se mistura vai dizer que é companheiro ou companheira, e a periguetagem rola no ar, daqui a pouco tem 30 companheiras de um só. Então, vou cumprir as máximas aí da união estável. Desde que tenha a comprovação da união estável, beleza. Entra aí nesse embalo. Agora, a Oi, meu exemplo vai com a Oi. A Oi, todos vocês sabem disso. A Oi está em recuperação judicial. A Oi está em recuperação judicial. O plano de recuperação judicial já está em execução, mas só para você saber, por enquanto você acredita, a gente não vai estudar a Oi aqui em si, mas eu sei disso porque eu sou juíza leiga. O juízo competente deferiu o processamento da recuperação judicial da Oi em outubro de 2016. Outubro de 2016. Foi o deferimento do processamento da recuperação judicial. E a Oi pediu a recuperação, acho que foi em maio, junho, eu não tenho tanta certeza assim, mas vamos ficticiamente, a petição inicial foi distribuída em junho, e houve o deferimento do processamento da recuperação em outubro. Vamos lá, junho e outubro. Agora vamos imaginar que tanto eu quanto você somos credores da Oi. Você é credor de 100 mil reais. E eu sou credora, aliás, os dois iguais. Eu e você somos credores de 100 mil reais. Só que o meu crédito decorreu de um fato gerador que aconteceu em 2015. E o seu crédito decorreu de um fato gerador que aconteceu em 2018. A petição inicial foi 2016, junho,
e o processamento da recuperação teve deferimento em outubro de 2016. O meu crédito tem fato gerador antes do pedido de recuperação judicial, entenderam? E o seu crédito tem fato gerador depois do pedido da recuperação judicial. Esses dois créditos entram no plano de recuperação judicial, considerando que a Oi não pagou nem para mim nem para você. Os dois créditos entram de igual forma no plano de recuperação judicial. Resposta: se inserem na recuperação judicial todos os créditos decorrentes de obrigações existentes na data do pedido da recuperação judicial, ainda que já vencidas ou para vencer, mas desde que sejam obrigações existentes. Então, a sua obrigação, cujo vencimento era 2018, já existia em 2015, você entra também no plano de recuperação. Mas se essa obrigação nem existia, porque inclusive você nem tinha relação jurídica com a Oi em 2015, 2016, só fez contrato em 2018, então, esta obrigação que só existiu após o pedido de recuperação judicial não entra no plano de recuperação. Isso significa dizer que a Oi vai ter que cumprir paralelamente esses créditos, vai ter que cumprir o plano de recuperação judicial e pagar todos os credores que eles contratou após o pedido de recuperação judicial. Eu vou ler para você o caput do artigo 49 e vou abrir para perguntas em função de já estar chegando minha hora de partir. Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, aqueles que já venceram e mesmo aqueles que ainda vão vencer, desde que na data do pedido inicial, esses créditos existiam. Se esses créditos existirem na data da petição inicial, eles estão sujeitos à recuperação judicial. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os co-obrigados, fiadores e obrigados através de ações regressivas, e as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano. Isso aí a gente vai estudar na próxima aula, mas por enquanto eu quero que você entenda quais são os créditos que são abarcados pela recuperação judicial. Só aqueles existentes na data do pedido, sejam vencidos ou vincendos. O que importa não é bem estar vencido, é existir a obrigação, ok? Então, vamos imaginar que a Adriana, ela é credora, ela acabou de fazer um contrato com a Oi no início de outubro de 2016. Ela nem sabia que a Oi tinha pedido recuperação judicial. Quando foi 26 de outubro, teve o deferimento do processamento dessa recuperação judicial. Mas a Adriana fez um contrato em outubro, 1º de outubro. Só que a obrigação só ia vencer um ano depois. A Adriana entra aí, estará sujeita à recuperação judicial enquanto credora. Eu vou ter que colocar a Adriana naquela etapa de habilitação dos credores ou não? É isso que eu estou estudando. Olha, eu preciso identificar todas as obrigações existentes na data do pedido. Não é na data que o juiz deferiu o processamento da recuperação, não. E eu te disse que a data do pedido foi junho de 2016. Se a Adriana contratou em outubro de 2016, Adriana, o crédito de Adriana não estará sujeito à recuperação judicial. Isto é, a Adriana não vai ser credora lá no plano de recuperação. A Adriana não vai ter que se habilitar. A Adriana não passará pela condição de credora com a regulamentação da Lei 11.101. E a Adriana faz o quê? A Adriana, se não receber
vai fazer processo judicial à parte, porque nessa recuperação da Oi, ela tem que cumprir todos os contratos que ela ficou devendo e não pagou, e que estão sujeitos à recuperação, e tem que cumprir também todos os contratos que ela celebrou posteriormente e que não foram abarcados pela recuperação. Se não fosse assim, gente, a gente não parava nunca de receber credores nesse processo, porque a atividade empresarial não para. Então, um dia contrata com outro, e assim a gente não ia nunca ter concretizado aquele quadro de credores. Então, o quadro de credores será composto pelos credores cujas obrigações existiam na data do pedido. Artigo 49 da Lei 11.101. Dúvidas? Acabei meu assunto por hoje. Estou aqui só para tirar dúvida ou para me despedir, desejar uma boa Páscoa, que Deus toque o coração de todos vocês, para aqueles que não acreditam nessa força divina, mas devem acreditar em algo, em alguma energia, ou até na força do bem, né? Até porque a força do bem é a força mais certa desse mundo. É a lei do retorno. Quem faz o bem tem o bem em troca. Por mais difícil que seja o momento agora, por mais dificuldade que você possa estar passando, mas é preciso ter essa crença de que novos e melhores dias virão. Porque se a gente não tem essa crença para melhores dias, aí você vai se enveredar numa dificuldade até para justificar a sua vida, a sua existência, a sua vontade de viver. Então, sejam sempre altivos, estejam sempre com o coração repleto de luz e a alma iluminada por pensamentos positivos e pensamentos de superação. Um beijo para todos vocês, tudo de bom, até segunda-feira. Tchau!